Como será que anda a vida sexual dos brasileiros? 20 anos atrás, a minha xará RC, Renata Ceribelli, revelou dados de um estudo que deu o que falar. 50% dos brasileiros têm problemas na hora do sexo. Agora, a nova pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Urologia traçou um perfil do que mudou na sexualidade do brasileiro de 2005 para 2025. Em linhas gerais, podemos dizer que há uma divisória na nossa saúde sexual. O antes e o depois das telas. E o antes e o depois de a mulher reivindicar o seu prazer. Eu peço licença agora para minha xará, Renata Capucci, nesse episódio do Isso é Fantástico, com um gostinho de prazer, Renata, porque eu, Renata Ceribelli, converso agora com a psiquiatra e sexóloga brasileira Carmita Ábido. Uma conversa ótima que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Prazer, Renata. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a vida sexual é um dos pilares da qualidade de vida de uma pessoa. Mas nessa nova pesquisa, só 5% das pessoas associa qualidade de vida com vida sexual. Que avaliação que você faz disso? É uma descoberta importante? É uma mudança, comparativamente com 2 décadas atrás. Mas o que aconteceu nessas 2 décadas? Muito mais estímulo de cada um viver o seu bem-estar pessoal. Então, eu estou muito mais interessado em exercício e eu sou muito mais interessado na alimentação, algo que eu posso fazer sozinho. Algo que me dá prazer e me dá bem-estar, que é qualidade de vida, sem que eu necessite me compor com alguém. Então, a cultura do eu, que acabou determinando essas grandes mudanças que aconteceram no século XX, impactou também o que cada um considera qualidade de vida. E isso influencia na dedicação a uma vida sexual sadia? Influencia na forma como as pessoas fazem sexo. Hoje, o sexo solitário é uma regra, muitas vezes, especialmente na iniciação sexual. E, às vezes, essa iniciação acaba invadindo não só a adolescência, mas a idade adulta jovem, e a pessoa não se preocupa em buscar uma parceria real. Isso é um problema? Pode se tornar um problema, porque lá pelas tantas, passados anos, às vezes, de só exercitando o sexo virtual, alguém resolve se lançar num sexo com uma parceria presencial. E aí, muito frequentemente, falha. O homem não consegue ter ereção ou acaba tendo uma ejaculação precoce, repetidas tentativas, e a mulher pode não se sentir nada estimulada diante das carícias que não são de alguém que tem experiência, de alguém que realmente acolhe. No contato real. O contato acaba não sendo agradável, acaba sendo tosco, vamos dizer assim, porque não tem experiência, porque passou muito tempo na autoestimulação diante de uma tela. E isso não acontecia 20 anos atrás? Não tinha essa possibilidade, acontecia muito mais raramente e acontecia esporadicamente. Então, as pessoas não associam mesmo a vida sexual como um pilar da sua qualidade de vida. É como se não fosse fundamental na vida delas. E é um paradoxo, Renata? Porque não é fundamental, mas todo mundo quer performar sexualmente melhor. E haja vista que terapias sexuais, medicamentos para sexo têm crescido em busca de uma forma vertiginosa. Como é que se explica isso, Acaba sendo assim, Eu vou achar que isso é indispensável para a minha vida. Se eu achar que é indispensável para a minha vida, eu coloco como qualidade de vida. Qualidade de vida. Porém, é um acessório, já que na prioridade da minha vida, para eu ter uma vida... Um prazer sexual? Expositiva, que todo mundo me considere uma pessoa realizada, eu preciso ter sucesso profissional, eu preciso ser uma pessoa bonita, apresentável, mas a minha vida íntima, ela não faz parte daquilo que eu estou apresentando. Da aparência social? Como você se apresenta socialmente hoje
é onde as pessoas buscam itens de qualidade de vida. O que eu como? Ou seja, é importante você ter um parceiro ou uma parceira. Mas se você faz sexo com qualidade ou não, isso pouco importa. Pouco importa até que começa a importar muito, porque eu não quero continuar falhando. Eu não quero me sentir tão frustrada. Não, no pouco importa no sentido de associar com a qualidade de vida. Ah, sim. São coisas dissociadas. Eu não quero falhar, eu não quero me dar mal, mas isso não significa que eu não tenha qualidade de vida. Agora, 20 anos atrás, metade dos brasileiros dizia ter problemas sexuais. Isso mudou? Não mudou. Quando, de fato, ele... Isso engloba homens e mulheres? Homens e mulheres. É algo que não é só do Brasil, como do mundo inteiro. A questão de não se sentir satisfeito sexualmente continua sendo dessa ordem. E qual o principal problema masculino e qual o principal problema feminino? Entre os problemas masculinos, a gente tem, na ejaculação precoce, uma questão bastante importante, porque acompanha, por vezes, a vida da pessoa desde a sua iniciação sexual. Enquanto que a falha de ereção, chamada disfunção erétil, ela tende a aparecer mais nos homens conforme eles vão envelhecendo e vão adquirindo doenças que comprometem a capacidade do pênis entrar em ereção. E qual o principal problema do homem durante esses 20 anos que mudou? É a disfunção erétil ou é a ejaculação precoce? A disfunção erétil continua atingindo os homens da mesma forma, mais frequentemente homens mais velhos, fisicamente comprometidos, por isso não têm ereção, porque tem diabetes, porque tem dislipidemia, porque tem doença da próstata, alterações hormonais. Ou seja, são doenças que provocam isso e não a idade propriamente dita. Não a idade, as doenças que vêm com a idade. Mas até a depressão pode levar à falha de ereção em jovens, como também em pessoas mais velhas. Agora, a ejaculação precoce é um problema considerado mais grave, se é que se pode dizer assim? Ele é mais prevalente ao longo da vida, né? Nós sabemos que um homem começa com ejaculação precoce na adolescência, se ele não se cuida, ele permanecerá um ejaculador precoce ao longo de toda a sua vida. E o que isso mudou nos últimos 20 anos? O que mudou não foi a prevalência, é a mesma. Nós sabemos que tem assim, um constante de homens que se consideram ejaculadores precoces, que antes era algo de 25% a 30% da população, e agora eles têm uma variação, porque eles consideram, quando ejaculam precocemente com parceria, realmente isso daí é um problema. Mas se eu consigo me relacionar virtualmente e não tenho ejaculação precoce, então eu não tenho esse problema. Então o problema não está em mim. O problema é na composição com alguém, né? Então, aí... Isso é sério, né? Isso é sério. Mas, por outro lado, é bom, porque, veja, eu começo a entender que sexo é algo que eu tenho que fazer me entendendo com a outra pessoa. Ou não, né? Ou não. E por isso, muitas vezes, por não me entender, eu volto para o sexo virtual, onde eu não preciso me preocupar com essa questão. E em relação à mulher, na verdade, sempre foi o desejo feminino o grande problema. 20 anos se passaram e agora? Continua? Continuamos tendo a falta de desejo como principal problema. Mas o interessante é que as mulheres mais velhas começaram a se interessar muito pelo sexo e querem fazer sexo mais tempo ao longo da vida. E então, a mulher que tem dor à relação sexual, ela procura saber como minimizar, como resolver essa questão para continuar fazendo sexo. Qualquer que seja o problema. Qualquer que seja o problema. Geralmente é a menopausa, né, que leva a uma atrofia das mucosas, inclusive da mucosa da vagina, e com isso ela tem ressecamento, e ao ter esse ressecamento, pela penetração, ela tem dor. Mudou até a forma de buscar informação sobre isso. Mas então, a gente pode dizer que
a entrada da internet na vida das pessoas nos últimos 20 anos. Então a gente pode dizer que a tecnologia, a internet nos últimos 20 anos e uma pandemia no meio do caminho foram fatores transformadores da vida sexual do brasileiro. Altamente modificadores da vida sexual do brasileiro. Muito mais sexo virtual e decepção diante das parcerias possíveis no sexo presencial. E quem começa a iniciação sexual num período de pandemia, por exemplo, que aconteceu muito, e nesse mundo em que a iniciação sexual está acontecendo cada vez mais virtualmente? Pode ficar refém dessa situação ao longo da vida, ou pelo menos durante muitos anos. Refém dessa situação é não ter prazer na relação pessoal, presencial? É não conseguir ter desempenho. Tanto a mulher quanto o homem? Tanto o homem. A mulher não ter excitação e, consequentemente, não lubrifica, consequentemente, o sexo é doloroso. E o homem pode não ter ereção, como pode ter ejaculação precoce. Mas no mundo virtual, eles conseguem... Muitas vezes conseguem. Por isso, essa é uma saída, a volta ao sexo virtual acaba sendo a saída para muitos deles. Você acha que hoje se faz mais sexo virtual do que presencial? Se faz. E algumas pessoas que têm já uma predisposição acabam entrando na questão de compulsão sexual. Precisam fazer sexo várias vezes por dia para se sentirem mais tranquilas e ficam muito desassossegadas se não tem essa prática 2, 3, 4, 10 vezes ao dia. Virtualmente? Virtualmente. Porque isto, Renata, mudou completamente a forma como alguém que precisa de muito sexo desenvolve essa necessidade. Antes tinha que sair, buscar uma parceria, se compor com alguém, inclusive o investimento econômico, além da energia e do tempo, era muito grande. Agora não tem esse problema. Na própria casa, em 4 paredes, diante de uma tela, essa pessoa faz sexo tantas vezes quanto sentir que precisa. Vamos especificar o que seria esse sexo virtual? Seria o sexo solitário? Seria o sexo com pornografia? Entre todas essas possibilidades, não necessariamente só o sexo com pornografia, mas também entrar em aplicativos, fazer todo tipo de contato sexual através de uma tela, seja do computador, seja do celular. Várias modalidades existem. Às vezes tem pessoas que nem sexo fazem, elas se estimulam de buscar parceiros virtuais e depois também não realmente realizar a atividade, mas se sentirem bastante compensados de terem tido a recíproca dessa busca e isto já satisfazê-los. Mesmo sem a efetivação? Sem efetivação. Do ato sexual. Podem, a partir daí, fantasiar com alguém que respondeu ao chamado, mas não efetivamente desenvolveu uma atividade. 20 anos atrás isso não existia. Hoje isso pode ser considerada uma doença? Não. Muito interessante também que a medicina mudou o conceito em relação ao que é problema sexual. Hoje, nós não problematizamos o sexo de ninguém, a menos que essa pessoa sofra com a sua prática ou a menos que ela esteja comprometendo o seu bem-estar, a sua integridade ou a integridade da pessoa com quem ela se relaciona. Uma pessoa que tem prazer virtualmente, mas não consegue ter prazer presencialmente? Desde que ela não tenha nisso nenhum problema, isso não representa para ela uma limitação que a faz sofrer, que compromete a sua vida em outras instâncias, por que eu, como profissional de saúde, vou me colocar na vida dessa pessoa dizendo, não, você não faz o sexo que você deveria fazer. Estaria normatizando a vida sexual da pessoa. Mas o que acontece é que, muito frequentemente, existe uma insatisfação. Não, eu não me sinto uma pessoa completa. Eu não me sinto alguém realizado sexualmente. Porque afeta a qualidade de vida? Afeta a qualidade de vida. Eu não consigo me relacionar, eu não consigo ter
prazer estando com alguém. O que tem de errado comigo que a carícia de uma outra pessoa não me mobiliza? Sabe por quê? O seu cérebro, em contato com a sua mão, ele é capaz de te favorecer muito mais do que no contato com alguém ter que entender o que te agrada, onde te acaricia, que intensidade o toque tem que ter. Isto, a sua mão em você mesma, faz com muito mais destreza. E daí, se desprender desta forma tão prática de autoestímulo para se permitir e aceitar uma troca, é um passo. Mas aí é falando bem friamente, né? Não levando em consideração, por exemplo, afeto, né? Então, outra coisa, falando em mudança, que mudou radicalmente, e na pesquisa de 20 anos atrás, quantas pessoas do sexo masculino fariam sexo só por atração, sem nenhum outro interesse? Sem afeto. Sem afeto. Sem amor. 2/3 dos homens. E quantas mulheres? 43%. Se você pergunta isso hoje, pergunta fora de sentido, sexo com afeto são coisas completamente dissociadas. Não se encontra nelas uma necessidade relação de coexistência. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E isso tanto para homem quanto para mulher? Mulheres também. E isso, numa visão macro assim da sexualidade do brasileiro, diz o que para a gente? Diz que, como tudo foi extremamente modificado com a tecnologia, o sexo também. Ele faz parte do comportamento humano e ele acompanha essas mudanças para e passo. Hoje, outras formas de sexo são possíveis, que eram inimagináveis há 20 anos atrás, e elas compõem o cotidiano de homens e mulheres. As pessoas ficam satisfeitas só no virtual? Só no virtual. E o que aparece em pesquisa é que... Tanto homem quanto mulher? Tanto homem quanto mulher. As pessoas estão fazendo menos sexo, mas de sexo... De qual? que sexo a gente está falando, né? O virtual ou presencial? As pessoas estão fazendo menos sexo, mas de que sexo nós estamos falando? E quando a gente fala fazer sexo, a gente deve levar em conta o virtual e o presencial? Com certeza. Porque, inclusive, quando você pergunta, você já foi infiel? Não. Por que não? Porque, fisicamente, eu não me encontrei com ninguém. Então, se eu tive um encontro virtual, eu não vou considerar que isso tenha sido uma traição. Então, é por isso que a pesquisa, essa nova pesquisa, mostra que caiu drasticamente o índice de infidelidade dos homens. Sim. Quando a internet começou a ganhar corpo, as perguntas mais frequentes eram: se você faz sexo virtualmente, você é infiel? As pessoas diziam: não sou. E hoje isso já é senso comum. Eu não me encontrei com ninguém, eu não me dediquei fisicamente a pessoa nenhuma. Eu tive um entretenimento virtual. O brasileiro não considera traição quando ela acontece no mundo virtual. Uma boa parcela dos brasileiros não valoriza como traição um relacionamento, um encontro ou até a busca por sexo virtual. Então, a gente, quando aparece na pesquisa que o brasileiro, especialmente o homem, está traindo menos e a mulher um pouco mais, que leitura que a gente faz da realidade? Talvez as mulheres estejam valorizando mais do que os homens as práticas virtuais que elas têm, que não sejam com o seu parceiro habitual. Enquanto que para os homens isso pode ser considerado apenas um entretenimento, não está sendo valorizada. A mulher que trai virtualmente, ela considera uma traição. O homem que trai virtualmente fala não, né, nesse sentido de ter um caso virtual, para ele isso não é traição. A gente sabe que homens e mulheres são diferentes e serão, né, sempre, por mais que as mudanças até em tecnologia venham trazer novos elementos. A mulher continua entendendo como traição qualquer relacionamento que ela faça que tenha como base um segredo. O segredo, o sigilo, aquilo que eu não posso dividir com a minha parceria é traição. Esse é um conceito muito
frequente entre as mulheres. Se eu guardo um segredo, eu estou traindo. Estou errando. É. Agora, para os homens, foi apenas um momento de diversão. Na maioria das vezes, aquilo não terá sequência, não terá maior valorização. É só uma maneira diferente de olhar para a mesma questão. Exato. Mas, afinal, estamos traindo mais ou estamos traindo menos nesses últimos 20 anos? O que é traição? Se a gente for englobar que eu sou mulher, vou falar que é o segredo. Sim, se você considera que é o segredo, nós estamos traindo mais. Agora, se eu fosse um repórter homem aqui, provavelmente eu falaria, mas isso não é traição. Isso não é traição, apenas estava se divertindo um pouco, nem deu sequência, nem valorizou aquele encontro. Aí, a hora que ele saiu da frente da tela, acabou. Para a mulher ainda exige muito presencial, né? Ela exige... o homem se excita muito mais com o visual e, em segundo lugar, com o toque. Mas o visual é muito importante. Já a mulher precisa do toque, precisa do auditivo. Então, acaba que o presencial é mais estimulante. O que a gente pode dizer, então, é que virtualmente as pessoas estão fazendo mais sexo ou menos sexo? Virtualmente, elas estão fazendo mais sexo. Se a gente colocar o mundo virtual nos números, a traição aumentou ou diminuiu? Volta para a mesma pergunta. O que é traição, né? Se a gente considerar que traição é segredo, temos mais segredos hoje do que tínhamos há 20 anos atrás. Por quê? Não porque as pessoas fossem mais dispostas a revelar, elas eram mais descobertas. A tela é acessível, é privativa e é acessível também economicamente. Eu posso praticar sexo sem me onerar, como antes eu teria que fazer. Eu teria que me produzir, eu teria que buscar, eu teria que seduzir, eu teria muito mais investimento de energia e também econômico do que hoje é necessário. Você falou uma coisa que eu me lembrei da pesquisa de 20 anos atrás, que antigamente, 20 anos atrás, se perguntava que o que mais preocupava as pessoas na hora do sexo não era a possibilidade de pegar uma doença e nem era... Eu não lembro qual era outra coisa. Mas tinha várias, mas a maior dificuldade do brasileiro era não satisfazer o parceiro e a parceira, né? Isso continua? Não, porque eu posso hoje partir do princípio de que o meu prazer é importante. A parceria que me acompanhe. Agora, sabe uma coisa que a gente percebe que mudou e que nós vamos ter que rever, inclusive as classificações, pensando, por exemplo, na ejaculação precoce. Há 20 anos atrás, nós tínhamos a primária, que era aquela que o homem tinha dificuldade de controle desde o início da sua vida sexual, que acontecia lá pelos 15, 16 anos. E continuava assim. E a secundária, ele começava bem, e, de repente, por alguma questão, um trauma, uma questão de vida, ele passava a não ter mais controle. Hoje, responderam essa nova pesquisa, que foi encaminhada pela Sociedade Brasileira de Urologia, é uma pesquisa bastante direcionada para o conhecimento que se tem do assunto na atualidade. Os homens se colocaram, os ejaculadores precoces, se classificaram como aqueles que têm mesmo desde o início da vida, aqueles que tiveram a partir de um determinado momento e sempre têm, e alguns se colocaram como ocasionais. E aí, ocasionais em relação ao quê? Eu fiquei me perguntando se não seria exatamente quando eu estou sozinho, eu não tenho, mas quando eu me coloco num sexo com uma outra pessoa, aí eu não consigo ter controle. E qual desses tipos cresceu mais? Primário, secundário ou ocasionais? Então, o ocasional vem ganhando corpo, porque não existia mais. Então, o que nós estamos entendendo é que iniciar virtualmente e treinar-se virtualmente e conseguir ter controle não incomoda as pessoas. Elas estão se dando prazer. E hoje, o prazer que eu
me dou pode ser suficiente durante muitos anos. Aí, de repente, agora também, mas pode te prejudicar na relação real. Pode, com certeza pode. Pode ou vai, com certeza? Se, vamos imaginar, eu quero constituir uma família. E aí eu vou, até nem estou pensando em me realizar sexualmente, eu vou buscar uma parceria. E não consigo estabelecer uma parceria, porque eu não tenho desempenho, eu não tenho experiência. Isso dificulta a vida sexual com o outro, né? Dificulta porque... E vai dificultar num mundo em que as mulheres cobram muito mais hoje também ter prazer. Antigamente, ok, porque as mulheres nem sabiam direito o que era o prazer. Mas hoje que elas têm muito mais conhecimento e exigem o prazer delas, complica muito, né? Aí eu volto à questão da ejaculação precoce. Você tocou num ponto importantíssimo. Como as mulheres hoje têm experiência, comparam e querem ter prazer, o homem não pode ser rápido, não pode resolver a sua questão. Ele tem que se compor para que ambos aproveitem o ato. Então mudou essa perspectiva de uma forma absurda, né? Eu antes me preocupava comigo, pensava o homem, eu estou bem, ela não está tão interessada, o sexo para ela não é importante, então tudo bem. Mas por que ela queria estar ali? Pelo aconchego, pela proximidade física, pela cumplicidade, pela intimidade. Hoje, as mulheres querem muito mais do que isso. Elas querem uma vida sexual de qualidade. Elas querem ter uma vida sexual que lhes dê prazer. Eu quero sentir desejo por essa pessoa e eu quero sair do ato sentindo que valeu a pena. E aí fica mais complicado. Se o homem ejacula precocemente, ele não consegue dar à sua parceira mulher, e nem, se tiver um parceiro homem, o prazer que a outra pessoa está esperando. O que muda em relação à diversidade de gênero nesses 20 anos? A diversidade de gênero começou a ter visibilidade. E nós começamos a perceber na pesquisa que os números de homo, hétero e bissexuais, por exemplo, hoje são mais robustos do que há 20 anos atrás. Muito mais? Um pouco mais, algo mais significativo. Mas não podemos entender que aumentaram, né, os homossexuais na população ou os bissexuais. Eles estão mais espaço. Visíveis, né? Inclusive, pesquisas mostram que os homossexuais se declaravam homossexuais há 20 anos atrás, a partir da terceira década da vida. Hoje, não mais cedo. A partir dos 15 anos, já começam a deixar claro a sua orientação sexual. Tanto homem quanto mulher? Tanto homens quanto mulheres. Isso muda tudo. Muda tudo. 20 anos atrás, você concluía, Carmita, que era preciso falar mais sobre sexo. A gente está falando muito mais. A gente precisa falar ainda mais. Por incrível que pareça, a gente fala muito, mas nós não vencemos o preconceito. Ainda não conseguimos ser naturais nessa conversa. Não conseguimos tratar do assunto como qualquer outra função que a gente exerce. É sempre um assunto velado, um assunto que ainda causa vergonha, ainda causa dor, ainda deixa muitas pessoas insatisfeitas, mas elas sequer comentam nem com o seu próprio médico a respeito de uma dificuldade sexual que tenham. E o homem? Mesmo o homem busca mais. Lá no nosso serviço, o Programa de Estudos em Sexualidade no Hospital das Clínicas, é um dos poucos serviços dentro do hospital que tem mais homens em tratamento do que mulheres. É claro que na urologia, mais homens, mas um serviço que atenda homens e mulheres, as mulheres são muito mais proativas, elas fazem muito mais prevenção, elas cuidam muito mais da saúde. Então, em várias clínicas, elas são maioria. No Programa de Estudos em Sexualidade, o ProSex, eles são maioria. Eles vão buscar, sim, tratamento. Mas em que idade? Eles procuram já numa idade jovem. Você tocou num ponto importante. As mulheres mais velhas
estão mais interessadas em sua saúde sexual do que as mulheres mais jovens. Qual a justificativa? Elas começam a precisar fazer frente à demanda, porque o homem tem já uma série de alternativas para melhorar a sua sexualidade até longa data, até quando ele envelhece. E elas precisam estar aptas para manter esse relacionamento. Além de precisar, querem, gostariam de continuar sendo ativas sexualmente. E sabem que podem, desde que cuidem da sua saúde geral. Porque sexo é saúde, é um parâmetro de saúde. A partir do momento que eu estou bem física e emocionalmente, eu vou fazer sexo com satisfação. Eu não sei se a pesquisa tocou nisso, mas uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Quem faz mais sexo hoje, os solteiros ou os casados? Olha, ainda nós temos, né, como se considerarmos o sexo virtual, os solteiros fazem mais sexo do que os casados. Comparando a vida sexual do brasileiro nesses 20 anos, você sai mais otimista ou mais pessimista? Eu saio mais otimista, porque embora o brasileiro não considere ainda que o sexo é um item na sua qualidade de vida, ele faz tudo o que precisa fazer para melhorar o sexo, seja alimentando-se melhor, apostando na qualidade do sono, também investindo em exercício físico, administrando o estresse. Às vezes ele nem sabe que tudo isso vai ajudar muito na vida sexual. Não sabe. Está bebendo menos, está fumando menos. Tudo isso é positivo para a sua vida sexual, sem perceber. O que mudou na frequência sexual do brasileiro? A frequência hoje é menor por conta de tantas outras formas de entretenimento com as quais o sexo compete. Antes era de cerca de 3 vezes por semana. 2 a 3 vezes por semana, muito mais 3 do que 2. Hoje é muito mais 2 ou 1 do que 3. Agora, e o tempo de duração da relação? O tempo de duração hoje, por outro lado, está mais robusto. Nós ganhamos uns 5 minutos no ato sexual, que em média era 10 e agora é 15. Por quê? Porque a mulher se coloca diferente hoje, querendo estar mais preparada antes da penetração. A mulher exige as preliminares. Então, as preliminares são hoje consideradas como parte integrante do sexo por homens e por mulheres. Essa é uma grande transformação. Uma mudança muito importante. E as mulheres agradecem. Com certeza. Esse podcast teve a edição da Letícia Amâncio e a supervisão da Perla Rodrigues. Obrigada pela companhia, amigos. Até semana que vem aqui no próximo episódio do Isso é Fantástico.